Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje é dia de fatos relevantes da semana, então voltando a gravar aqui de casa, né? Com tudo bonitinho, microfone certo, câmera certa. A semana passada foi bem cheio, né? Então o vídeo foi longo, passou de 1 hora. Isso que teve os assuntos que a gente passou rápido, né? Porque não dava, senão o vídeo ia estourar de tempo. Aí esses mais interessantes vou dar um jeito da gente repassar. Então, essa semana a live no meu canal já explicou um pouco mais sobre a aquisição lá de Peregrino. Se bem que Peregrino foi na semana anterior, né? Aquela questão da Vamos, da reestruturação lá da Vamos. Em algum momento a gente fala também, se não dá para falar numa live em especial, assim, na próxima análise da Vamos a gente comenta, né? Porque o vídeo de fatos relevantes ele não pode virar um vídeo de análise de empresa, ele não pode ficar meia hora falando de uma empresa só. Não, senão fica complicado, ainda mais numa semana cheia. Essa agora tá bem mais tranquila, né? Tem bem menos assuntos, assim, tanto em número quanto em nível de interesse, né? Então, dá pra fazer um vídeo mais relax, né? A gente vai dosando aí. Quando tiver mais coisa, fica mais puxado. Quando tiver mais tranquilo, faz um vídeo mais sussa, né? Então, o último que a gente comentou aqui foi esse da ClearSale, na semana passada. Tá? Então vamos andando aqui. A Zamp já vai ter um fato relevante, mas não é agora, né? Que, enfim, ela fechou lá a questão lá da Starbucks, né? Então a gente já fala. A Zamp é campeã aqui, né? Tá sempre dando notícia. E a gente já chega lá, tá? Então, ações de tesouraria. Só um comentário aqui sobre a tenda, tá? Não vou me estender muito, mas enfim, já comecei a falar. Eles estão fazendo, eu não lembro se eu já falei isso aqui em algum momento ou não, mas eles estão fazendo uma operação tipo aquela da Mitre, né, de equity swap, ou seja, a empresa tem, enfim, eu já aproveitar e já vou explicar um pouco isso melhor, que eu não lembro se eu já falei ou não, então fica pela dúvida, tá? Então, quando uma empresa vai comprar ações dela própria, né, você tem umas certas limitações, porque a empresa não pode ser acionista dela mesma, então as ações ficam na tesouraria, perdem os direitos a votos, direitos econômicos, tem um limite para você recomprar, né, coisas do tipo, é uma operação especial. Só que você ter derivativos, inclusive da própria empresa, aí não tem. Tá, então isso aqui é um jeitinho para dar uma voltinha ali na contabilidade para uma empresa, vamos dizer assim, apostar nela mesma, né? Já que, enfim, como as recompras têm essa limitação, né? Aqui não, a empresa pode ir lá e montar uma operação de derivativos, né? Que na prática ela está comprada nela mesma, né? Ela ganha com o crescimento do valor das ações. É meio estranho isso, né? Porque você quer que a empresa desenvolva a atividade dela lá e ela deixa a comprar ação pra gente, né? Mas você até consegue entender alguns casos específicos, que, por exemplo, sem também prolongar muito, mas a Tenda era uma construtora que estava com os números legais até uns anos atrás, só que com aquela desestruturada lá dos custos na época da pandemia e pós-pandemia, que, né, aumentou o preço de aço, de qualquer um monte de insumo de obra, a Tenda teve um descontrole absurdo de orçamento e ela tomou um ferro violento. Então, pós-pandemia aqui, né, 21, 22, ela lançou vários empreendimentos que estavam com o orçamento subdimensionado e a hora que ela ajustou, né, eram empreendimentos deficitários. Então foi um estrago violento na Tenda. Ela teve que emitir novas ações, né? Ela emitiu faz um tempinho, a gente comentou aqui, para segurar. Não foi muita coisa, né? Não foi muita coisa, não, porque tá fora de escala, mas foi 20% de emissão de ações, fez um estrago danado. Só que uma hora passa, né? Foi um problema pontual, tudo bem, né? Não é um pontinho pontual assim, foi um pontual gigante, porque aquele monte de obra que ela vendeu com deficitário, né, com orçamento estourado, ele vai sendo carregado ao longo de todo o período, né, devido ao método POC. Então ela tá até agora sofrendo um pouco. Agora parece que ela já tá limpando um pouco do balanço, aqueles empreendimentos lá, né, com os novos entrando, aí já tudo mais ajustado. Aos poucos você tá vendo a margem se recuperando, né? Então a Tenda tá voltando, né? Tem tudo para ela voltar a ser pelo menos parecida com o que era antes, já que assim, não é que a empresa piorou, a empresa perdeu a capacidade de vender, de lançar. Ela cometeu um erro grave, né, de não ajustar os orçamentos lá, de vender barato, né, na prática ela acabou vendendo muito barato, coisa que custou caro para fazer. Foi um erro, mas erro, beleza, você passa adiante, né? Então, aos poucos ela começa
a voltar a ter já uma margem, né? O último trimestre aí uma margem já, mas quer dizer, isso aqui é anual. Vamos ver o trimestralzinho, no acumulado do ano, né? A gente viu que ainda tá com prejuízo, mas já tá começando a entrar um lucro contábil, a margem bruta. Aqui a gente não pega a lá anterior, né? Mas a margem bruta dela, 33, por aí, né? Ainda não tá lá, mas já tá voltando pra 22. A Tenda tem tudo pra voltar a ter um resultado decente. Vai ser um pouco melhor, um pouco pior, né? Vamos ver. Mas, sim, nem se compara com uma empresa que era deficitária, né? Ela, a princípio, não é deficitária. Ela ficou deficitária por conta desse erro aí, né? Naqueles lançamentos. Que, aos poucos, vai sendo expurgado aí dos números. Então, a Tenda tem uma capacidade, um potencial, assim, de voltar a ter um valor maior, né? 1,7 bi de market cap, isso que ela já subiu bastante. Ela chegou no fundo do poço aqui, valer 5, já tá em 13 a cotação. Então, o valor de mercado dela já chegou a ficar bem baixo, né? 400, 500 milhões. Agora tá recuperando, ela vai voltar a valer 3 bi? Não tem como garantir, né? Mas os números, se tudo der certo, vão voltar ao normal. Então você até entende, depois dessa breve explicaçãozinha, por que que, né, a Tenda tá apostando nela mesma, né? Ela tem muita confiança que as coisas vão normalizar depois que ela fizer todos os ajustes lá, 2 milhões de ações, né? Não vai mudar os números da Tenda, né? Porque, enfim, as ações estão revelando 13, né? 2 milhões de ações. Não é o que vai, né? Salvar o resultado da empresa, mas tem um ganhozinho financeiro com uma recuperação aí dos preços das suas próprias ações, tá certo? Então é isso que tá acontecendo aqui. Não é um troço muito de praxe, tá? Até porque essa apreciação do mercado, né, não é nada garantida, nada indica que vai voltar, né, a valer. Tipo, essa cotação aqui do passado, ela já está prejudicada porque houve aquela emissão, né, aquilo que a gente sempre fala aqui. Então, em termos de valor de mercado, para ela voltar a valer aqui antes de cair 3 bi, é mais ou menos dobrar um pouco, né, o valor de mercado dela, mais ou menos dobrar, né? Tudo bem, ainda seria um ganho significativo, né? Aí entra como resultado financeiro para a tenda, tá? Mas ainda assim, né? Eu prefiro que a empresa fique lá no trabalho dela, deixe para mim comprar as ações. Né? Mas ela tem tanta confiança aí nessa capacidade de se recuperar que eles estão apostando neles mesmos, né? Então, cuidado, porque é o que eu tava falando antes, né? Porque não é garantido que o mercado vai pensar igual, porque o mercado também vai achar que ela vai voltar a valer 3, né? Tem aquela célebre frase que, tipo, o mercado pode ficar tempo demais distorcido do que você aguenta com liquidez. E aí a empresa fica carregando, porque geralmente esses equity swaps, a contraparte é em CDI, né? Então você vai ficar pagando CDI ali, esperando o mercado reconhecer o teu valor. Não é um negócio tão garantido assim. Mas tá aí. Pra vocês conhecerem esse jeitinho, né, que as empresas podem fazer para meio que apostar, né, na própria valorização delas, tá? Ela não pode fazer recompra porque ela não tem, né, lucros acumulados lá nas reservas certas lá no balanço patrimonial, então o jeito que ela dá é esse, mexer com derivativos, ok? Então tá bom, falei que não ia explicar, mas acabei explicando essa da tenda, tá? Seguindo aí, esse LC eu tô devendo dar uma juntada geral, né? Fez uma aquisição agora, tinha previsão da safra, né? Vamos ver se a gente fala dela aí no futuro. Deu azar de aparecer umas coisas bem quando tava muito corrido. Eu vi que tem um monte de coisa relacionada à roça, tá? Sinceramente, pessoal, eu não consigo acompanhar todas as empresas, ainda mais construtora em recuperação judicial e tal. Então, não tem como, tá? Acompanhar tudo. Não sei o que tá acontecendo lá com a roça. Vamos dar uma olhadinha aí, pelo menos, então. Uma UPA, né? O que é isso aqui? Nota técnica, participação acionária superior a 25, disparou uma OPA pelo visto, então. Concordância com a nota técnica, blá, blá, o estatuto social não tem aplicabilidade. Estão discutindo lá se tem que fazer uma oferta ou não, pelo visto não, né? Negaram aí, alguém pediu para que fosse disparado uma OPA, mas o pessoal não aceitou, né? Realizar a oferta pública de ações e atingimento de participação superior a 25, tá? E o que aconteceu? Os mencionados acionistas, bloco, não adquiriram ações em consequência de qualquer hipótese, tá? Só tá disputando lá, sinceramente, pessoal, não dá para acompanhar tudo e, enfim, construtora, quanto que ela tá valendo? Tá em recuperação judicial aí, totalmente, né,
A Rossi não tem nada no balanço, né? Tipo, a Tenda, aos poucos, tá voltando, tá aqui. Não tem nada acontecendo, né? Nem resultado. Enfim, não vamos gastar nosso tempo acompanhando isso aí, tá? Seguindo, formador de mercado, isso aqui o Eduardo adora botar nos e-mails lá, né? Retorno de capital, tem acontecido recentemente. Falando em construtora em recuperação judicial, a PDG aí. Que mais? A Infracommerce está tentando se ajustar lá também, né? Outra empresa com resultados medonhos, né? Enfim, fez um IPO. Essa aqui é o bait da IPO perfeito, né? Em 2021 ainda tinha ali minimamente. Ela deu um voozinho de galinha, né? Cresceu um pouquinho ali e depois um resultado absurdamente ruim, né? Então, foi mais nesse trimestre, assim, mas enfim, resultados muito ruins, uma empresa que está bem endividada, um endividamento. Nem dá para ver aqui, né? Porque ela está com prejuízo no EBITDA, mas uma dívida bem alta para qualquer EBITDA que você considerar. Então a situação da Infracommerce é bem complicada e eles estão tentando recuperar a empresa lá. Eu vi essa semana que aconteceu, reestruturação, vinculante. Isso aí é quase uma recuperação extrajudicial. Lembra que teve a Casas Bahia, não foi? Que fez tipo uma recuperação extrajudicial que tipo o troço é tão inevitável, né? Vamos tentar resolver antes, né? Antes de virar uma recuperação judicial, eles estão tentando reestruturar a empresa. E, enfim, o que eles vão fazer? Bom, são os credores, o endividamento total, o pessoal se comprometeu a não entrar na justiça, e eles vão tentar resolver como amortizará o pagamento na Nilco. Tá, mas o que vai ser essa Nilco aqui? Eles vão fazer uma cisão de negócios, ou seja, bem complicada a situação da Infracommerce, estão tentando salvar antes de ir à falência propriamente dito, né? Vamos embora, ver se a gente fala alguma coisa mais interessante. Esse troço da Rossi deu pano pra manga, tem um monte de fato relevante aqui. Aí o pessoal falou que não ia disparar a OPA, aí rolou uma arbitragem, status social, blá 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 blá, o atingimento. O povo tá brigando lá, cara. Vamos focar nas coisas mais interessantes. A Azul, de novo, eu acho que eu falei no vídeo passado, né? Ela também não merece que a gente fique lá e falando de Azul e companhia aérea e como é que tá a Gol lá. E, cara, essas empresas também não têm interesse. O exemplo da Rossi e outros, né? Tá muito longe, assim, até para estudar é difícil justificar, né? A empresa está com problemas muito grandes e tal. Agora voltou-se a falar de fusão da Azul com a Gol, uma empresa que não gera valor, que tem problemas sérios, endividamento muito ruim. Aí ela está tentando chegar num acordo com os credores e arrendadores, né? Chama. Enfim, para, né, tentar dar uma sobrevida para a empresa. Você tem que saber que esse tipo de empresa não tem a menor condição de gerar valor acionista, né? É só olhar aqui os números por cima. Tá? Isso aqui, estudar, olhar só para fim de estudo, né? E olhe lá ainda. Beleza, que mais? O que é esse planejamento sucessório do Intelbras? Vamos ver. Blá, blá, é só troca, né? De gestão, outros sucessores e tal. Beleza, isso aí, normal, tá? Acontece bastante nas empresas, né? Nada. O pessoal às vezes dá uma soltada de franga, né? Quando tem troca na gestão, cara. Mas o importante, sempre falo, você focar nos resultados, no que está sendo entregue. Se a empresa está indo bem, trocou a gestão, continua indo bem, beleza. Então trocou a gestão, começou a ir mal, aí você vê o que fazer, mas não é porque trocou a gestão vai melhorar ou piorar obrigatoriamente, né? Tem empresa ruim que troca a gestão, continua ruim. Empresa boa que troca a gestão, continua boa, né? Não é para assustar antes de acontecer. Grupo isso, não sei porque continua aparecendo aqui. Bom, a Oi dá pra gente falar um pouquinho mais, porque semana passada teve aquele fato relevante lá do acordo que ela tá chegando com a União em relação a ela ser concessionária, né, e ter umas obrigações previstas de oferecer telefonia fixa e tal, e tudo mais, que ela tá aos poucos, né, fechando um acordo para se desobrigar disso, uma vez que a situação dela mudou radicalmente, tá? Então, o que tem de fato relevante da Oi essa semana é a questão da Client Company, né? Da aquisição. Então, nessa segunda recuperação judicial da Oi, né, os credores eles têm poderes ali, né? E eles teriam que aprovar ou não essa venda da Client Company, né, da operação ali de clientes
da Oi, que foi vendida para tentar levantar recursos para salvar a Oi do buraco, né? Eu digo tentar porque a primeira venda não deu certo, esse lucro aqui é totalmente contábil, tá? Não se assustem com isso aqui, a empresa continua com uma dívida grande, mas o ponto é que ela não conseguiu achar um comprador para comprar com grana, e no final quem assumiu foi a própria Vital, que é a parte da infraestrutura lá que foi segregada, né? Que a Oi teria 10%, 17%, né, de participação nessa Vital. E como a Vital comprou, né, a Client Company, ficou um negócio esquisito, né? Os clientes lá estavam dentro da Oi e a Oi tinha uma participação na Vital. Aí a Vital comprou os clientes da Oi, só que não vai pagar com dinheiro, vai pagar com ações, né? E aí a Oi vai ter uma parte maior na Vital que vai ter os clientes. Que caótico, né? Mas enfim, não foi a melhor saída de todas, mas foi a única que apareceu. Essa proposta da Vital de pagar em ações, principalmente, né? Ações, uns outros trecos lá. Vai dar uns 10% da Vital, né? Então, os credores não tiveram muita opção, né? Tiveram que aceitar. Foi o negócio que apareceu. Então, esse fato relevante, ele diz exatamente isso, que os credores, né, da dívida, blá, 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 né, eles aprovaram, então não sei se está em algum lugar, né, enfim, informar seus acionistas, a companhia foi comunicada da proposta e tal. Então, aparentemente, eles aprovaram, mas pediram umas, né, explicações adicionais, porque é um acordo complexo. É isso que eu falei, né? Vai envolver troca de ações e uns outros pagamentos quaisquer lá, né? Então, aprovaram a proposta, agora eu achei que eu queria. Aprovaram, mas pediram esclarecimentos, tá? Então, enfim, pelo menos isso aí vai seguir adiante. Foi aprovada essa aquisição. Então, a Oi agora vai ter 27% isso da Vital. E, enfim, um dia ela espera vender, né, essa participação aí para levantar uma grana e saldar o resto ali das dívidas que a Oi tem, tá? Então é mais ou menos essa a ideia do mecanismo. Cara, a Oi é muito confusãozinha, né? Eu comecei a ver por causa desses vídeos de fato relevante. Meu Deus. Então é isso aí. A oferta foi aprovada. Agora a Oi é dona de 27%, se eu não estiver enganado, da Vital, aguardando aí, né, enfim, o desfecho dessa novela aí que não acaba nunca. Tá? Uma notícia agora sim, né? Começou a aparecer umas coisas interessantes, de empresa boa, né? Tava falando de Rossi, de Oi, de só tranqueira, de Azul. Não, vamos falar de empresa boa, Brisanet, tá? Assim, eu prefiro a Unifique, eu acho a Unifique uma empresa mais interessante. Acho que a Brisanet, ela é meio ousada, assim, nos investimentos, né? Então, eu acho que ela investe muito, né, sem necessariamente ter o contrapartida, né, do crescimento até o momento, né? Então, se a gente for ver lá, a Unifique tá bem, né, redondinho e tal, mantendo, e a Brisanet, ela meteu o pé ali no acelerador, botou ali um CAPEX alto nos últimos anos, aí o resultado cresceu, né, mas enfim, esse último ano aí não acompanhou tanto. É uma empresa boa também, eu acho a Unifica um pouquinho mais tranquila, assim, mais pé no chão e tudo mais do que a Brisanet, tá? Mas é uma empresa boa e eles estão entrando agora também. Estão entrando agora não, eles já tinham algumas concessões de 4 e 5G e eles ganharam mais, né? Ganharam não, né? Entraram no leilão e levaram aí mais concessões de 4G em 5G. De verdade, eu não acompanho a Brisanet tão de perto, né, quanto a Unifique, mas parece ser a mesma proposta, né? Oferecer 4G e 5G em locais onde as grandes, né, empresas de tecnologia não teriam interesse de implantar agora. Né? Então, tipo, tem nas capitais 5G e tal, mas, tipo, não vai botar lá em Timbó, né? Aí em Timbó a Unifique lança. Né? Aproveitando as sinergias locais, né? Imagino que deva ser esta mesma ideia, né? Não é um valor alto, assim, né, de outorga e tal, é mais o CAPEX de implantar, né, a parte de transmissão lá do 5G e tudo mais, e fazer a operação comercial disso tudo. Então, parece interessante, né? Não parece ter grandes riscos dessa operação. E vamos ver, né? O ponto que eu acho, assim, da Brisanet, eu acho que eles são muito otimistas. Essa acho que é a maior palavra, não é ousado, é otimista. Né? Eles investiram muito, abriram muita porta, e o crescimento não foi tão grande como eles, né, estimavam ou esperavam, né?
frente a esse investimento, né? Mas a empresa é tranquila, tem uma boa rentabilidade, né? Gera caixa, tá com a dívida ok, tá? É uma empresa legal também de fibra. Então, eles também vão entrar aí no 4. Eles vão entrar não, né? Eles já têm um pouquinho lá 4, 5G e fecharam mais 52 localidades para apresentar o serviço, né? Tudo no Nordeste. Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco. Ah, e tem Mato Grosso do Sul também. Legal. Interessante, né? Primeira notícia boa. Empresa boa aí que a gente viu hoje, tá? Então, a Roça tá rolando lá, treta, deixa pra lá. Espaço Laser. Foi semana abriram o caixão das tranqueiras, hein? Vamos ver o que tá rolando. Espaço Laser, outra empresa horrível, né? De número. Quer dizer, tem coisa pior que a gente viu, né? Mas é bem fraca a rentabilidade. Fez um IPO estranho, né? Depois os resultados só pioraram. Os justificativos da gestão também esparrapada, né? Não é uma empresa interessante, não. Aí parece que mudou lá o acordo de acionistas, né? Aditamento de acordo de acionistas. Então saiu lá um cara do bloco de controle e entrou um outro lá, um cara que aparece no Shark Tank. Enfim, vamos ver se o cara dá um jeito aí, porque os números do Espaço Laser estão bem ruins faz tempo. Uma coisa, eu vou falar mais pra frente, tá? Dessas reorganizações societárias aí, porque teve mais uma aparecendo aí e tal. Tá bom, eu falo agora mesmo. Cara, tem um monte de empresa fazendo essas reorganizações societárias. Acho que eu falei rapidinho semana passada, né? Não sei se a galera caiu a ficha, que podia fazer aí umas manobras, mas tá rolando bastante coisa, né? Eu tô meio curioso até pra olhar com calma o desfecho disso tudo. É que por enquanto é só aqueles fatos, vai ter da Azevedo Travassos aqui, né, que a gente já comentou e tal. Né, por enquanto, só aquelas partes intermediárias. Ah, não, foi aprovado aqui, foi aprovado ali, e o protocolo não sei o que lá. Então, quando terminar essas coisas todas aqui, tá rolando da Viver, da Azevedo Travassos, tem mais uma empresa da Atom, né? Também são empresas menores e tal. Vamos voltar e ver o que aconteceu, né? Ver a real impacto dessas eventos acionários, vamos chamar assim, porque tá acontecendo muito, né? Não é coincidência. Com certeza não é. Um monte de empresa tá achando essa saída aí, fazer umas reorganizações, será que para alugar ali um registro de companhia aberta, alguma coisa do tipo. Depois a gente passa a régua e vê o que aconteceu nesses casos, né? Agora tá no meio do processo, assim, fica meio difícil de ver. Não são empresas grandes, importantes, nem empresas muito menos que eu acompanho, né? Pra já ver antecipadamente, mas vamos ficar de olho nisso aqui mais pro futuro, né? Na hora que desenrolar e a gente tiver resultados, tá? Outra notícia essa, assim, né, interessante pra gente ver, é que a Cosan aparentemente desistiu da Move, né? Do IPO da Move no exterior. Isso aqui é normal, tá, pessoal? A IPO é uma coisa muito de timing. Então, as empresas tentam fazer o IPO sempre naquele momento ideal porque vai entrar mais dinheiro, né? Basicamente isso. Vai conseguir vender por um valor mais alto e vai entrar mais dinheiro, seja para o bolso da empresa, seja para o bolso do acionista, do investidor que está saindo, seja qual for a situação, todo mundo quer vender no topo o IPO, né? E aí o pessoal testou o mercado lá, né? Aí, ó, em função de condições adversas do mercado, não prosseguir no momento. Isso é normal, acontece muito. Várias empresas fica aí nesse vai e não vai, de volta atrás. A Vamos foi assim, lá na época do RB foi assim. Agora, todo ano, depois de 2020, não teve nenhum IPO. Acho que 2020 teve, acho que depois de 21 não teve nenhum. Aí todo ano sai as notícias: ah, não, esse ano deve voltar uns IPOs, tal empresa. E não volta. Isso aí é normal, tá? A pessoa vai, testa o mercado, volta atrás, esperando o melhor momento aí mesmo de lançar. Aparentemente não era, então bom que a gente não perdeu tempo olhando isso. Lembra que eu falei semana passada? Né? Tá, espera isso aqui, depois a gente vê se for o caso, prospecta, analisa a empresa, mas deixa pra lá, não precisou, né? Trocando o pessoal da RI. Opa, Eletromídia, essa notícia é legal, tá? Você sabe que eu acho a Eletromídia uma empresa interessante, tem um modelo de negócio diferente, bem ousado, assim, né? Eu vi que o Eduardo falou, assim, de turnaround, não foi no e-mail de fato relevante. Eu não sei se é bem turnaround o caso dela, né, especificamente, porque parece que agora que ela tá ganhando escala, que ela tá ganhando, né, corpo, e junto com a tecnologia permitindo também, ela tá conseguindo de fato implantar o modelo de negócios dela, né? Então não diria bem um turnaround, mesmo ela tendo aqui, né, no passado uns anos de prejuízo,
Acho que era mais uma questão dela estar, assim, numa fase operacional ainda, né, preliminar, e agora que o negócio dela tá engrenando, né? Mas o que aconteceu essa semana é que houve uma concorrência, né, para, né, licitar aí a propaganda out of home, que é o que eles fazem, né? Que são ali outdoors, painéis e coisas do tipo, tá? Com, né, para as empresas explorarem essa mídia, né, física, né? Ela é digital, o painel é digital, né, mas é uma mídia, né, o OOH, out of home, e a Eletromídia ganhou 2 dos 3 lotes, os maiores, inclusive, tá? Então, eles foram bem agressivos no segundo lote em especial, né? Tem um leilão, eu tava vendo o leilão, deu um monte de lance lá e tal, carregaram até o final. Então, eles levaram 2 lotes, né? Um que é abrigo de ponto de ônibus, transporte público e tal. Esse aqui, 450 milhões. Então, é manutenção, retrofit de abrigo, MUP. Isso aqui é abrigo de ponto de ônibus, de não sei o que lá, tá? E o lote 2 é de relógio, né? Aquele relógio digital que tem na rua que também mostra, né? Mostra as horas, temperatura, blá blá blá, e tem a propagandinha em cima. Então esses dois eles ganharam no Rio de Janeiro, então eles entraram no Rio, que não era uma cidade que eles tinham, tá? E é bem interessante, porque essas concessões, pessoal, é 20 anos, né? Você vai olhar, tipo, saiu 800 milhões de reais, né? Tudo, quase 900 milhões de reais. Fala, Porto, mas é uma grana, hein? 900 milhões de reais para uma empresa que tem ali 500 milhões de dívida, tem um EBIT de 400, pô, é muita grana. Mas, cara, é 20 anos explorando essa atividade no Rio de Janeiro. Lembrando que eles vão pagar, acho que metade agora só, e o resto que ó, 50% é agora, no fechamento do contrato, e depois 16 parcelas anuais, né? Ou seja, esse pagamento aí é bem parcelado aí no futuro. Então, na prática, vai ser um desembolso de 400 e poucos milhões de reais, tá? Para ter acesso a um mercado bem importante, que é, né, da cidade do Rio de Janeiro. Eles já estão em São Paulo, então eles têm as 2 maiores cidades do Brasil. E justo nesse momento que a empresa começa a ganhar corpo, começa a crescer, e a Eletromídia, para mim, ela tem um potencial assim, de cross-selling assim, muito grande, né? Porque lembra dos vídeos de análise dela, né? Ela é um business de 2 pontas. Um é capturar anunciantes, né? Captar anunciantes, gente que quer anunciar. E o outro é conseguir os espaços para anunciar, que são esses painéis, as concessões, painel em prédio e tudo mais. Então ela precisa estar ativa nas 2 pontas. Se ela não tem concessão, se ela não tem painel na rua para anunciar, ela não vai capturar anunciante, certo? Então as 2 coisas têm que caminhar juntas. Só que quando as 2 começam a combinar, o efeito é bem explosivo, porque um painel desse no Rio de Janeiro, né, pô, você vai fechar ali uma empresa nova que quer, né, anunciar ali no Rio, mas às vezes você vai aumentar o teu contrato com uma outra empresa que já anuncia com você. Mas aí, como você tem uma região geográfica maior, ela vai aumentar o contrato também. Então você tem aquele potencial lá de sinergia muito grande, de cross-selling, upselling, porque quanto mais você cresce a tua rede, mais você abre tanto para novos quanto para aumentar, né, a verba de marketing, né, das empresas que já trabalham com você. Então ela é limitada ao crescimento, né, pelo quanto os anunciantes estão dispostos a pagar. Tipo o AdSense do YouTube, né? No começo a galera ganhava uma grana só com o AdSense do YouTube, porque era novidade, o pessoal anunciava, né, tinha um número menor de criadores de vídeo, o pessoal ganhava relativamente bem. Aí, quando todo mundo conheceu o YouTube, pá, disparou o número de gente produzindo conteúdo, os ganhos, né, para cada player diminuíram muito, porque o pool de anunciantes não aumentou nessa mesma proporção. Então, o business da Eletromídia é tipo isso. Ela ganhou uma concessão grande no Rio, não quer dizer necessariamente que vai ter uma compensação no resultado na mesma proporção, porque precisa arranjar gente para anunciar ali. Por outro lado, tem um potencial muito grande de crescer até mais que isso, caso ela faça um bom trabalho comercial ali e use muito bem esse espaço. Então, a empresa vem melhorando os resultados, trimestre após trimestre, esse ano está muito bom. Então, aqui os últimos 12 meses, a gente pegar o trimestral, os resultados, ela tem sazonalidade, tá? O quarto tri é sempre mais forte. Então, comparando com os 2 primeiros tris do ano passado, veio bem mais forte, né? Agora vai ter essas concessões novas, acho que é a partir do ano que vem, ou 25. Ah, não, desculpa, é 27 só, né? Vai demorar um pouquinho, né? Então,
ainda é um pouquinho mais pro futuro, tá? Mas, cara, ela garantiu 20 anos. E, tipo, por uma eletromídia da vida, o changing point, assim, pô, o negócio deu certo, ela cresceu, apareceu, gerou valor. Cara, em 20 anos, com certeza é tempo suficiente pra isso acontecer, né? Então, enfim, ela garantiu muito tempo ali de um espaço que é dela, que durante 20 anos, né, ela vai reinar lá absoluta. E nesse tempo ainda tá evoluindo tecnologia, né? Os painéis digitais, agora você consegue ter uma dinâmica muito melhor de anúncio. Eles estão investindo muito em capilaridade, né? Em permitir que tipo, uma pessoa, um anunciante pequeno anuncie em determinado nicho ali. Então, não deixa de depender só de grandes. Então, esse é um negócio que pode crescer muito ainda no futuro com a evolução, né? Dos negócios, da sociedade e tudo mais. E, pô, durante 20 anos ela tem um lugar muito importante. Então, eu achei bem interessante. É um valor alto, tá? É um valor grande aí para a eletromídia. Mas, se ela tem ambição de ser uma grande empresa, né? Lembra do que eu falo. A gente quer achar empresas vencedoras no longo prazo. Não quer empresa que fique dando 10% ao ano, 5% ao ano ali. Então, tem coisa no Brasil que tá com menos risco. Para ela ser uma vencedora, essa é a mentalidade. Vambora, pé na porta, vai aumentar a dívida? Vai. Vai custar um pouco de resultado financeiro agora? Vai. Mas, né, a empresa está fazendo o que precisa fazer, porque se ela não corre atrás, o bonde passa, os concorrentes levam os lances e aí, né, fica mais difícil ela se transformar. Então eu achei interessante, em que pese tem que é bom acompanhar, né, a evolução do endividamento, vamos ver se eles conseguem ali, né, administrar esse valor aí com crescimento de geração de caixa eventualmente, né? Ela ainda está passando, a geração de caixa tem que ver no anual, ela dando uma amadurecida e tal, gerando um pouco mais de caixa, diminuindo um pouco o endividamento, ela está muito bem posicionada, né, para tentar desenvolver esse business, que eu acho bem legal. Tá longe, eu acho que ainda de ter, tá no potencial que poderia ter, mas ele é bem interessante, tá? Então, legal essa notícia aí da Eletromidia, uma empresa para ser acompanhada aí, tá? Pro bem, né? Tudo isso que eu falei, e acompanhar esse endividamento também que vai aumentar bastante, tá? Beleza, foi Eletromídia, que mais? Essa reorganização da Brava não é nada demais, né? Só tá incorporando ali, né, ainda os resquícios lá da junção 3R e Enalta. Lembrando, assim que tiver um resultado com as duas empresas já juntas, eu acho que esse próximo já né? Não lembro da data certinho. A gente faz um vídeo legal dela, analisando, porque é uma empresa com potencial, querendo ou não, tá? Por mais que esteja dando as rateadas, né, com uns probleminha, mas é uma empresa com potencial, então assim que tiver um balanço fechado dela, a gente vê. Próximo aqui, falar da Zamp, tá? Pô, Zamp é sacanagem, eu tô falando dela toda vez. Não vou me alongar muito, porque isso aqui a gente já tinha comentado. Ela tinha adquirido, né, ou estava para adquirir a operação do Starbucks no Brasil, estão lembrando, né? Não estão comprando a Starbucks, comprando só a operação no Brasil, tudo mais. Então agora foi concluído mesmo. E tem os valores, eu não lembro se já era público os valores e tal, né? Mas, enfim, eles fizeram a aquisição, vão pagar um valor relativamente baixo. Nem tem. Tem aqui, né? Tipo, 120 milhões de reais, com os ajustes, mas não sei o que, capa 100, com um EV aí, né? Isso aqui é dívida zero. Tá. Enfim. Aí na faixa dos 100 milhões de reais de aquisição, que não é um valor grande, tá? É meio que assim, essa operação da Starbucks era deficitária, né? Tanto que está em recuperação judicial, né? Mesmo sem ter mais informações, a empresa está em recuperação judicial. A venda dos ativos Starbucks Brasil. Então, você não vai pagar caro, óbvio, né? Aí o sucesso disso ou não vai depender de como a Zamp vai administrar esses ativos, né? Se ela vai conseguir fazer esse. Aí sim é um turnaround, né? Fazer esse turnaround, melhorar os resultados. O problema é que a Zamp precisa fazer um turnaround no que ela já tem, né? Que já tá fazendo uns aninhos ali meio estagnado, ela não tá conseguindo melhorar, continua com prejuízo contábil, mesmo que, né, tem muita depreciação e amortização, né? Tem um EBIT ainda positivo, o resultado financeiro é maior que o EBIT, né? Isso é bem ruim. A empresa já está meio endividada. Tudo bem, esses 100 milhões de Starbucks não é o que vai mudar aqui, né? Não vai fazer diferença. Mas você está carregando um peso morto a mais, né? Você botou mais em uma operação que está dando prejuízo para dentro. Então, a Zamp vai ter que trabalhar muito
para melhorar tanto o que ela já tem de loja, Burger King e outros lá, né? Não era só Burger King, desculpa. Eu confundi lá com a que tem lá os. Com a Mil, né? Enfim. Mas voltando aqui. Tem que resolver o que ela já tem em casa e um outro BO agora. Agora, se ela consegue recuperar mesmo a operação do Starbucks e melhorar as lojas dela, vai ter um potencial legal, interessante, né? Porque ela paga um valor baixo, 100 milhões. Não é muita coisa, não, tá? Café Pacífico, o nome da empresa que ela comprou que tem esses direitos. Blá, 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 diretor, vice-presidente, enfim, se tem mais nada de útil, né? Então, vamos lá, né? De olho aí pra ver se eles. Ah, tem sim, ó, Popeyes. Eu achei que não era deles, aí. Agora é. Me embananei tudo aqui. Burger King, Popeyes, Starbucks agora. Só que muito trabalho pela frente para fazer isso aí dar dinheiro, né? Com esse EBIT menor que resultado financeiro, esquece. Não parece que vai ter uma ajuda aí da taxa de juros, que né, voltou a subir. Então, amigo, muito trabalho aí na mão da Zamp para eles tentarem resolver esses BO. Agora, ela arranjou mais um BO para resolver. Se ela resolver, começa a ficar até interessante. A empresa tem um valor de mercado relativamente baixo, né? 600 milhões, mas precisa melhorar, né? Do jeito que tá, não adianta nada. O que mais que tem? Um projeto na Copasa, deixa eu só ver isso aí. Do que se trata? Agora vi parceria público-privada. Ó lá, mais uma parceria público-privada, né? Mais uma empresa de saneamento encontrando essa solução ali para investir né, em localidades que a empresa não gosta, né? Não acha que é interessante, mas que agora com o marco do saneamento, né, eles são obrigados a investir. Então a Sanepar fez isso, a gente acompanhou, né, os últimos concessões lá que ela fez essa parceria, né? Ela leilou ali uma parceria para, né, um parceiro, parceria para um parceiro é bom, mas para vir um parceiro, né, e fazer esse investimento lá, parece que a Copasa está fazendo a mesma coisa. Interessante, né? Como eu disse na época, me parece, não sou especialista dessa área pública e tal, mas me parece ser, ó, no momento que pisca a luz aqui em casa, hein? Cuidado, se vocês verem um vídeo cortando de uma vez, é porque caiu energia. Mas, enfim, como eu tava falando, não sou especialista nisso aí, mas me parece uma solução boa para todo mundo, né? Ó, delegará ao operador privado a responsabilidade pelos investimentos, enquanto a Copasa administra, fiscaliza e tudo mais, né? Parece que é bom para todo mundo. Veremos, né? É um sinal legal que mais uma empresa está indo por esse caminho, né? Interessante. Então, sucessões, acordo de administração, que teve na mídia da Iguatemi, isso é importante. Eu fico vendo qualquer fato aqui, já tá chegando uns 40 minutos de vídeo já, hein? E eu falei que ia ser light. Aquisição, aquela famosa, né, rumores de aquisição. Não celebrou nenhum outro documento, estão lá, tentando fazer aquisições Iguatemi. Tá, então isso aqui é aquilo que eu comentei, tá, pessoal? Vamos esperar desenrolar todas essas empresas aí que estão fazendo cisões, barra aquisições, né? Para depois a gente dar uma olhada para trás, ver o que aconteceu e tudo mais, né? No mínimo interessante. E para fechar, o vídeo de hoje é Eneva, tá? Então eu já comentei no passado, no dia que eu comentei eu nem tava a par direito do assunto, né? Mas enfim, era aquilo lá mesmo, né? Que a Eneva fechou uma transação com o BTG, né, para adquirir umas termoelétricas, parte em ações, parte em dinheiro, e para pagar essas em dinheiro, ela precisou fazer esse follow-on. Nossa, ficou legal o valor destacado do dinheiro aqui, né? Ficou interessante. Né? De 3 bilhões de reais de follow-on para levantar a grana e pagar as quatro, né? Eram 6 térmicas, 2 pagam ações, 4 em dinheiro, levantar o dinheiro para fazer esse investimento, tá? Então foi aquelas ofertas, né, privadas, saiu por um preço próximo ao preço do mercado, que é bom para a empresa, né? Enfim, não foi excessivamente diluído. E é isso, né? Um montante de 3 bilhões de reais, um valor grande mesmo para a Eneva, né? Que é uma empresa grande. A Eneva é uma empresa complicada de analisar, eu acho. Eu acho ela bem difícil. Eu fui dar uma olhadinha depois dessa história aí das térmicas, BTG. Enfim, é um business, né, que tem um mundo que dá certo, que ela gera valor,
Mas eu acho um negócio difícil, tá? O que me preocupa um pouco é isso aqui, ó. É o quanto de acionista, né, que tem tá mexendo com ela. Tenho certeza que essa galera aí não sabe muito o que tá fazendo, né? Deu até uma diminuída, mas tem muita gente investindo numa empresa que é complicadinha de analisar, tá? Tem um mundo que acaba dando certo e tal, né? Esse movimento dela, que a ideia é verticalizar, né? Tem lá exploração de gás, é verticalizar na produção de energia com as usinas e tudo mais. Cara, é um negócio complicado de analisar. Então, cuidado aí, né? Se você comprou só por causa de dividendo, por causa de indicação, olha só, né? Por que será que disparou o número de investidores, né? Porque a empresa cresceu pra caramba a cotação. Aí depois que ficou de lado, caiu o número de investidores, né? Impressionante, cara. As coisas é sempre a mesma coisa. Mas enfim, eu acho um case bem complicado. Voltando pro fato relevante, não tem muito segredo, né? Fizeram ali o follow-on, levantaram o dinheiro, o BTG garantiu o follow-on, né? Sei, o BTG tem uma relação também meio estranha ali. Os caras venderam as térmicas e garantiram o follow-on. Né? Muitos interesses ali envolvidos. E ok, né? Bom, levantaram o dinheiro, vão fazer a aquisição. A empresa já roda com uma dívidazinha, né? Esse é um ponto que pesa bastante. Quer dizer, roda? Deixa eu ver aqui, não lembro direito. Muita empresa. Sim, né? Ela tem um endividamento alto, então não tinha como levantar grana com dívida, precisou emitir, aí dilui acionista, né? Se for bem empregado e trouxer retorno, beleza, né? Como aconteceu com a Prio, por exemplo. Mas se não, também é ruinzinho. É isso, pessoal. A Eneva é uma empresa mais complicadinha, vale um estudo bem caprichado, senão não compensa mexer com essas empresas, não. Ok, fechamos então nossos fatos relevantes da semana. Então, o site está atualizando, né? Os caras atualizam no final de semana para não dar VO. Muito bem. Então, isso aí, né? Semana passada foi bem rico, bastante coisa acontecendo. Aí eu esclareci um pouco mais da Prio essa semana. Vamos ver se a gente fala da Vamos quando der oportunidade. Essa foi mais tranquilo, aí deu para conversar mais de boa essa semaninha. E é isso, aguardamos a próxima. Começou a sair resultado no Brasil já com a Camil, que sempre é a estreante, né? Mas ainda não devemos ter muitos vídeos de resultado por enquanto. Acho que vai demorar um pouquinho, vamos ver. Né? Tipo, a Camil divulga resultado tão cedo porque ela tem o calendário, né, deslocado. Vamos ver. Então, começa só lá para outra semana, né? Dia 22 e tal. Então, por enquanto, ainda dá pra gente botar esses assuntos em dia, né? Falar aí da Vamos, prévia de construtora, legal de fazer no começo do trimestre. E assim vamos. Fechou, pessoal? Então, por essa semana é isso aí. Um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!